Kleber agora aqui, né? Eu acho que outro ponto, presidente Cherini, que a gente precisa ressaltar também, né? A importância do preparo. O PL criou um primeiro curso também de marketing eleitoral. Nós tivemos a felicidade de participar com vocês, e ali a gente falou muito sobre a importância de constituir posicionamentos políticos que não fossem baseados somente na ideologia, mas que também falassem de cidade, de plano de cidade, de plano de futuro, né? E isso a gente percebeu. Eu acho que o Kleber, eu acho que Oi, o Kleber não sei se tá com o microfone Microfone aberto, que aberto, eu acho, né? tá fazendo um barulhinho. Aí, É. aí, Agora Kleber, sim. obrigado. Né, Seja presidente bem-vindo, Chirino? né, Kleber? E a gente falava, né, a ideologia ela conta e ela deu esse push inicial para muitos candidatos, né, ser de direita, ser do PL, ser do partido do presidente Bolsonaro, ele garantiu um push inicial a muitos candidatos, mas precisava também daquele algo a mais, que é falar de cidade, que é falar de futuro, que é trazer uma segunda camada para a argumentação política. E isto, os candidatos que se prepararam, que buscaram orientação, eles conseguiram se sobressair. Vide ali Canoso, que a gente conseguiu constituir, né, presidente Chirini? É um trabalho que tinha muita ancoragem na questão dos valores, né, mas ela também falava muito de futuro, de projeto para a cidade, de propostas para reconstrução. O Ayrton foi alvo de muitos ataques ali em Canoas durante todo esse período, mas ele nunca deixou de falar de futuro, de apresentar propostas. Acho que foi uma campanha que equilibrou bem, teve alta dosagem de política, mas também de gestão, né? De falar de futuro, de falar de projeto para esse momento que Canoas precisa viver agora após enchentes, né? Kleber. É isso aí, nós estamos então aqui ao vivo e a cores com a nossa agência Critério. É uma agência conceituada, é um grande legado de história que o Kleber BVU começou, né? Junto com o Roberto e com outros profissionais. E nós queremos ouvir também o Kleber sobre essa avaliação do que realmente chamou atenção nessa eleição, Kleber. Tado Giovanni, bom dia. Estão me ouvindo bem? Sim. Joia. Obrigado pela oportunidade, Roberto, que liderou nosso projeto eleitoral aqui, bom dia. Deputado, primeiro, obrigado pelas parcerias construídas de um jeito tão ético, tão sério. Parabéns pela sua liderança nesse projeto do PL. A gente sabe a complexidade que é administrar a governança política de um projeto tão novo, com lideranças tão novas, com experimentações eleitorais muito densas e recentes, e isso tem magistrado no meio de tantos interesses, enfim, né? É uma tarefa difícil e o senhor soube fazer isso, ressalvando, como disse o Roberto, um olhar específico para a área de formação, né? Isso é bem importante, coisa que a esquerda faz lá, né, Cherini, desde os anos 60, 70, e que agora essa nova direita, que é um processo jovem, maduro, definitivamente percebeu a necessidade dessa formação aí na qual o PL investiu. Olha, Cherini, eu voltei agora da Gaúcha, até estava lá no timeline, né? E vou compartilhar também o que disse ali. Mais do que uma vitória quantitativa, digamos, da direita e da centro-direita, foi uma vitória de pauta também, sabe? A pauta, então, mais até do que uma questão ideológica, que é um carimbo, na verdade, para um conjunto de ideias, as ideias da direita e da centro-direita prevaleceram. Que você veja, liberdade econômica, a dona Maria do Rosário não teve como ser contra. As parcerias, torcia o nariz, mas o povo, concessões, né? Aí quando o Melo dizia assim, mas se fosse pela senhora, não tinha Orla 1, não tinha Orla 3, não tinha o Parque da Harmonia. Então o que é isso? A pauta da direita prevalecendo. Guarda Armada Municipal, alguém teve coragem de ser contra a Guarda Armada? Privatizações, o Melo privatizou a Carris. Ah, Deus o livre, a Carris é um patrimônio. Cá entre nós, não teve relevância nenhuma, não teve desgaste nenhum. Então foi uma vitória rotunda, Cherini, de um jeito de pensar a política. Kleber e Roberto, aqui, ó, hoje tem uma
uma página aqui no jornal falando que os acertos, né, de marketing ajudam na reeleição, falando em relação à eleição do Melo, né? Que eu sei que vocês tiveram aí uma grande participação. O que vocês observaram da eleição passada para essa em relação ao marketing? O que pesou nessa eleição pós-pandemia, pós-enchente? Olha, Cherini, eu confirmei algumas coisas. Primeiro, que o marketing político, primeiro ele é política, depois ele é marketing. O que eu quero dizer com isso? A comunicação tem que servir à política, e não é a política que tem que servir à comunicação. Por quê? Durante muito tempo se achou, isso veio um pouco lá, Duda Mendonça, Lula, e naquele tempo que tinha só TV, era meio isso, chegou o gênio do marketing, chegou o guru do marketing que agora vai resolver a nossa eleição. Isso é ultrapassado, não existe. Hoje as coisas se discutem numa mesa, onde está a política, onde tem uma técnica de comunicação, sem dúvida também. É uma construção muito mais plural, porque ficou mais complexo, né? O Cherini não é mais aquela, o cara teve uma sacada. Claro que no meio do caminho pode ter sacadas, mas, por exemplo, aqui, se o Melo não tivesse feito uma aliança de centro-direita, se ele não tivesse tido segurança nessas pautas, se ele não tivesse formado essa pluralidade em torno dele, não ia ter adiantado nenhuma genialidade de marketing. Eu acho que marketing é aquele que enxerga a sociedade, sabe? Comunicação política, por exemplo, aqui em Porto Alegre, Cherini, claramente nós identificamos desde o começo que tinha um déficit de explicação sobre a questão das enchentes. Se tu fores ver lá, os primeiros 5, 6 programas do Melo foi enfrentando diretamente o assunto enchente, explicando, mostrando, dando suas razões, ou seja, se justificando. Então, o que é isso? É comunicação, mas é também política. Coisa que o PT, por exemplo, não conseguiu. Né? O PT veio numa eleição de salto alto, com uma linguagem, no fundo, meio elitista, sabe? A verdadeira campanha popular em Porto Alegre foi a do Melo. Então, essa compreensão, assim, mais perto das pessoas e menos dos escritórios criativos, eu acho que essa é a verdadeira colaboração do marketing político moderno. Até E aquela história, né, Roberto? Fala. Não, até acrescentar algo que o Kleber vinha falando, né? O marketing político, só criatividade não produz efeito. É criatividade mais política, mais crítica política. Um ponto que nós podemos ressaltar, e o Juliano, sócio-diretor de comunicação política aqui da Critério, ele falou dia desses no programa até que nós participamos junto com o Kleber, o programa Kleber tem na Bandeirantes, o Juliano falou que foi uma eleição muito musical. Né, muito por influência do TikTok, ele tem completa razão nisso. Se nós formos ver o maior case de comunicação e de candidato mesmo, o político no país, é o André Fernandes em Fortaleza. O André Fernandes, ele disputou uma eleição contra o Evandro Leitão, que era presidente da Assembleia Legislativa do Ceará até o ano passado. Ele disputou a eleição contra o governador, contra o presidente da República, e ele não levou aquela eleição por muito pouco, mas ele arrastou multidões. Era o bloco do 22, era uma eleição muito musical, mas o refrão da música dele tinha crítica política, era tchau, tchau, PT, né? Ele não era só uma musiquinha bonitinha, criativa, era uma musiquinha com conteúdo político. Eu estou voltando ali novamente ao tema de Canoas, porque também isso, em Canoas nós tivemos 4 jingles, perdão. Né? E jingles com muita crítica política. Muito boas músicas, muito boas. Porque isso, né? A campanha do Melo aqui em Porto Alegre também é isso, é explicar as coisas por meio da comunicação, né? De um jeito criativo, mas sem jamais esquecer da política. Esse é o ponto, é um dos pontos principais assim que a gente precisa sempre ter em mente. Viu, Roberto e Kleber? Nossa agência Critério, que é um exemplo hoje no Rio Grande do Sul, é um grande case que deu certo, né? Está nos acompanhando o vereador mais votado de Porto Alegre, o Gessé Sangalli. Fenômeno. O Gessé tem
97 mil seguidores na rede social. O Gessé é um grande produtor de conteúdo. Ele não é o homem da rede social. A rede social dele é a extensão daquilo que ele faz todos os dias. Então, eu digo que é muito interessante a gente avaliar a partir de pessoas. É o caso lá do Iago, lá em Caxias, que fez 11 mil votos. Eu queria saber de vocês o seguinte, e depois a questão da abstenção, né? O que realmente a rede social, no modo de ver a critério, o que a rede social influenciou nessa eleição? Quantos por cento? Dá para a gente ter um... Eu acho que isso é um dado muito importante que eu acho que é uma novidade grande dessa eleição. O que vocês me dizem? Olha, primeira coisa, o Gessé é um bom exemplo, né, Roberto, do que a gente estava falando, Cherini. Comunicação, criatividade mais política. Acho que o slogan dele era direita de verdade, algo assim, né? Ou seja, posicionado politicamente e com criatividade, do jeito dele, um cara leal ao Melo, com aquele negócio que ele anda, mas aquilo não virou um estereótipo, virou um adicional ao posicionamento político dele. Vê como dá para ser de tantos jeitos, né, desde que tenha posição política. Esse que eu acho. Agora, sobre abstenção, sobre rede social primeiro, Cherini, caminho sem volta, entendeu? Claro, o que a gente nota claramente? Nas eleições proporcionais, os candidatos com mais adesão de rede social, isso fez mais diferença. Nas eleições majoritárias, menos. O Melo aqui, por exemplo, tinha muito menos rede social, quantitativamente falando, do que a Maria do Rosário. Isso não fez tanta diferença, porque aí sim tinha bateria de rádio, bateria de TV, essa carga de rádio e TV. No interior a gente viu os municípios que tinha rádio, né? Fez muita diferença ainda tem muita força. Os comerciais que rodam durante a programação, os comerciais de TV. Agora, na eleição proporcional, aqui quase todos os primeiros colocados em Porto Alegre têm uma rede social forte e têm posicionamento. Então, acho que isso é um caminho sem volta. E mesmo a rede social, pauta TV, grande parte da guerrilha se dá por ali, é um caminho sem volta e acho que é um bom caminho, porque tem seus problemas, suas complexidades, mas o debate se democratiza, se pulveriza, é todo mundo falando, é idoso falando, é pobre falando, é rico. Eu acho isso muito bom. Todo mundo só fala dos defeitos das redes sociais. Eu acho que tem muito mais virtude do que defeito. O defeito é que muita gente que era dono do microfone sozinho, agora perdeu o monopólio, perdeu a supremacia e fica brabinho por causa disso, porque compete na audiência com o Gessé. O Gessé abre uma live e vai ter mais audiência do que muita emissora por aí, entendeu? E é isso, é a vida nova, é isso. E sobre a abstenção, Cherini, eu também falei há pouco na Gaúcha. Sabe que eu acho que tem realmente assim eu chamo de um caldo emocional muito ruim no país, né? As pessoas, mas agora não é só com a política, não. As pessoas estão com um fastio das instituições todas, Ministério Público, Judiciário, política, legislativo, do Exército, da imprensa, os movimentos sindicais, sociais, que tinham. Então, de fato, aqui ainda tem. Até com a direita, de algum modo, quando não consegue levar para dentro das instituições uma resposta. Então, acho que realmente tem, assim, eu chamo de um caldo emocional muito ruim no Brasil, assim, né? O brasileiro está muito triste com a situação do país e com a incapacidade de a sociedade dar uma resposta para o sistema de um jeito adequado, né? É minha hipótese. Roberto, e a tristeza ela gera uma desesperança, né, Kleber? Mas vamos tentar dimensionar quantos por cento, porque a televisão, até a rede social chegar, ela era 80% de uma eleição, por exemplo, numa grande cidade. Hoje, a rede social, pensando assim, na majoritária e na proporcional, quantos por cento para você dimensionar que representa para você vencer uma eleição? Numa grande cidade ainda, eu botaria aqui rádio e TV, só para não fugir da tua provocação, Xerife. Eu botaria 60%, entendeu? Rádio e TV.
Faz Rádio e TV muita, 60%. faz muita diferença É ainda. bastante. A gente nota que na majoritária em A cidade grande, majoritária, né, Cleber? o povo ainda vê muito. Aquelas Ainda vai fazer inserções, né, que o pessoal assiste, sei que assim, sem querer, cai ali, ele está ouvindo durante a o novela, basta ver candidato. Big Brother, essas coisas, né? Ainda tem E a bastante rede social? Aí 40, eu botaria 60-40 em cidade grande. Não sei o Roberto, se pensa mais ou menos por Não, aí. eu concordo contigo, Kleber. Eu até quase que ia até um pouquinho além, eu ia dizer uns 70-30, assim, porque tem muita gente também que às vezes aposta no orgânico, né? E o orgânico é uma grande pregação para convertidos, né? Então, fazer um bom trabalho de impulsionamento também é fundamental para a gente alcançar novos públicos. Aí tem um outro case que a gente também acompanha, tem muita proximidade, amizade, que é outra vitória importante do PL aqui na região metropolitana, que foi ali em Alvorada. O Douglas Martelo foi um grande case de comunicação digital, de conseguir furar a bolha. Ele venceu na reta final, nos últimos dias de campanha, com muito conteúdo Kleber tem que mudar o microfone do relacionados. Kleber. O microfone do Kleber está dando Botar um um pouquinho, ruído. Kleber, Tá, Acho que agora ele continua. fez. O Douglas ele conseguiu dar tração na campanha nos últimos dias com conteúdo impulsionado. De novo, um conteúdo que tinha um conteúdo político bastante adequado para o momento que o município vivia, que o momento que Alvorada vivia. O Douglas conseguiu, na técnica ali de impulsionamento mesmo, encontrar os públicos, né, que foram impactados por aquela mensagem, e ele furou a bolha. E ao furar a bolha, ele conseguiu uma virada na reta final ali, vencer a eleição, uma eleição simbólica também para o PL. Eu não lembro da direita governar Alvorada, sinceramente, eu não me recordo. É uma vitória bastante simbólica para vocês, presidente Chirino. Com Acho que também deve certeza. ser muito Com celebrada ali. certeza. Tu sabe que essa Alvorada, lá o Douglas Martelo, nosso grande irmão, mas era uma eleição que a gente não colocava ali como possibilidades, até porque nós ficávamos ali em segundo, terceiro colocado, e com a força do PT muito forte, e a direita toda dividida, né? E ali Então, foi rede e carro de som. O Douglas Era o que eu ia acabou dizer. no o carro carro de de som, som. ó. Esse é um Puxa fenômeno, vida. né, Chirine? Tu viveste aí em Canoas. Carro de som, que é muito uma característica da grande Porto Alegre, nesses municípios onde não tem rádio, TV e jornal. É uma baita ferramenta de comunicação. Estou já pensando em comprar uma caminhonetinha, encher de caixa de som e sair para a rua. E sabe, Cherini, nesses municípios atendidos por nós fazíamos inclusive as frases de guerra da caixa do carro de som, conectadas com a estratégia de campanha. Então bota um locutor lá falar bobagem, né? Porque às vezes acontece. Não, o locutor fala frases de efeito conectadas com o conceito da campanha. Isso aí ajuda muito, muito nesses municípios. A rede social, então, de maneira geral, dá para dizer que ela chega a 40%, 50% em cidade grande, cidade pequena. Porque o que eu quero chegar? Porque eu vi assim que muitos candidatos bons tinham uma rede social muito ruim e eles não conseguiam se comunicar com o eleitor, sabe? Então, muita gente boa perdeu a eleição porque não acreditava, gente da minha idade, que já está ultrapassado nas redes sociais e que ainda só tem o Facebook, né? Que não tem Instagram, que não... Então, eu Mas, acho que essa Cherini, lição é muito importante. eu acho Porque que para vereador e para deputado e para prefeito de cidade menor é maior a influência de rede social, viu? Rede social aí para quem quiser, por exemplo, agora, né, Cherini, ser candidato a deputado estadual, federal, começar agora já, né? Não deixar só lá para o meio da campanha, que daí é uma disputa assim de guerrilha, todo mundo querendo atenção, falando, agora é um bom momento de começar a constituir uma rede social. Olha o Gessé, ele não fez agora, né? Ele constituiu durante o tempo. A Nádia, a Fernanda Bart, todos com uma rede social já muito constituída
durante os seus mandatos. Então é muito, todos com mais de 80 mil seguidores. Muito No Instagram. Decisivo demais. Para vereador foi o grande fator de decisão, me parece. Mais do que esses wing banner, mais do que tudo. Né? Deixa eu fazer Presidente agora uma Cellini, tem um pergunta para outro vocês. ponto. Oi, Pois eu não? só acrescentar, Tá. presidente, que é um ponto assim que a gente fala sobre rede social, que é até não sei se um alerta, mas enfim, um aconselhamento. Muitas vezes a turma foca muito no formato. Ficam achando que a rede social se resolve no formato, é na trend, é no videozinho que estão colocando. A rede social na política funciona muito para quem tem mensagem contundente, para quem tem conteúdo, né? E este é o principal. E quem tem interação, que quem Opinião. consegue estabelecer um processo que é artesanal, que é difícil, mas que o eleitor curtiu. O eleitor comentou, é responder, é ir puxar o assunto, é ser proativo, é fazer o cadastro de Dá WhatsApp. Essa trabalho, é a né? rede social, Dá mas trabalho. dá muito trabalho, né? É artesanal mesmo, mas é o que dá efeito, né? Apostar só no formatinho, em chegar na reta final, contratar um profissional para fazer alguns conteúdos, não dá o mesmo efeito, né? Não dá o efeito que a gente precisa, né? Para ele realmente potencializar uma eleição. Kleber e Roberto, eu quero apresentar um projeto de lei em Brasília, e eu queria ouvir de vocês como que a gente pode agir, porque uma coisa, para mim, que mais chamou atenção foi a abstenção. Por exemplo, a abstenção de Porto Alegre chegou próximo aos votos da Maria do Rosário, né? Ela fez 38% e a abstenção foi 34,83%. Canoas, 35,72%. Em muitos lugares, o segundo colocado quase que fez o número de abstenções. Caxias, 28%, quase 100 mil. O nosso candidato fez 111 mil votos. A abstenção foi 99 mil votos. Pelotas, 25,72%, 63% da abstenção. Ou seja, ou o voto é facultativo, ou o voto é obrigatório, né? Então, queria saber de vocês o seguinte: o que o candidato pode fazer para diminuir a abstenção? Eu, primeiro, estou me convencendo, viu, Cherini? Há um tempo atrás eu dizia, acho que o Brasil não tem maturidade para ter voto facultativo. Eu mudei de ideia, viu? Eu acho que chegou, e nós como liberais, né, eu também sou, eu acho que chegou o momento de transformar o voto em facultativo. E um exercício de cidadania livre, só pode votar quem quer votar, não dá mais para obrigar. Isso de obrigar é um troço, obrigar esse tipo de decisão que é absolutamente individual. Agora, eu acho que é difícil para uma candidatura mobilizar o eleitor. O que mobiliza, vou te dizer, Cherini, é emoção, mais do que razão. Então, quando um candidato, por isso que eu tinha muita esperança que o André Fernandes iria conseguir ganhar aquela eleição. Mesmo assim, já fez milagre, né? Acho que o PL tem quase um senador já feito aí, viu, Cherini? Porque ele foi muito bem. Aquele tipo de movimento que ele fez, de mobilização pelo viés da emoção, é isso que move as pessoas, não é razão, é emoção. Coisa que não conseguiu, por exemplo, Cherini, se fores analisar lá a campanha, que não é do PL, mas enfim, é da direita, a Cristina em Curitiba. Ela fez uma campanha toda racional, toda com viés mais burocrático, toda de ataque, toda de mais ideológica, estrito senso. Eu acho sempre que a campanha tem que ter ideologia, é evidente, mas não pode ser só puramente ideologia, né? E veja que o André era um menino posicionado ideologicamente, mas que teve a inteligência estratégica na eleição de não abrir mão do que pensa, não abrir mão do seu lado, mas trazer emoção, trazer unidade da cidade e tal. Então, Cherini, consegue tirar, eu acho, da imobilização só quem consegue emocionar o eleitor. E é bem difícil, viu? Eu acho uma coisa complicada. Um Bolsonaro da vida,
né? Eu acho que o André lá conseguiu um pouco também, mas é difícil. Eu acho que nós, em Caxias do Sul, nós sofremos o mesmo efeito Onyx Lorenzoni no Rio Grande do Sul, sabe? Sabe que o Onyx foi ministro 5 vezes do presidente Bolsonaro. Ninguém era mais bolsonarista do que ele. Só que chegou um momento, ele dispensou o voto do PT num dos debates, na emoção do debate. E isso faz com que o candidato se isole. Caxias do Sul sofreu muito isso. Você tem que estudar o adversário. O adversário de Caxias não era um candidato do PT. E a gente agiu como se o candidato fosse do PT. E ele era um candidato de centro, né? Não sei se é centro-esquerda, centro-direita, e acabou vencendo a eleição em Caxias do Sul, porque em alguns momentos nós tivemos pessoas lá que diziam assim, eu não quero o voto da esquerda. E isso a eleição Imagina. municipal mostrou que a gente tem que vir para o centro. As pontas não vencem a eleição. Não foi isso? Sozinha não, né? Porque eleição é matemática também, as pessoas esquecem, né? 1 mais 1 dá 2. Né? Voto é isso, voto é matemática. E ali em Caxias também existia uma população ainda muito machucada daquele episódio lá do Daniel Guerra. Eu acho que isso, de certa forma, também impactou. As pessoas tinham um pouquinho de medo de um candidato que pudesse, na avaliação delas, dar um tom a mais de extremismo, vamos assim dizer. Claro que a gente conhece o Scalco, sabe que também não é o mesmo caso, né? Mas eu acho que, de forma geral, aquilo também afetou um pouquinho do humor da população e colaborou ali para tirar a eleição do Scalco e É uma permitir. pena, porque o Scalco é um bom sujeito, uma pessoa bem centrada, mas eles comparavam ele realmente ao Daniel Guerra, que sentou na cadeira de prefeito e foi um desastre, né? Mas não era o caso do Scalco, né? Está fora, tá Agora desligado está o microfone, fechado. Kleber. Verdade. Ali notei também um pouquinho. Claro que essa crítica tem que ser tudo, né, muito moderada depois do jogo jogado, mas enfim, é importante esse processo, né, Xerine, de fazer autocrítica. Senti ali também a falta um pouco do componente emocional, emotivo, né? A campanha não dá para ser tão racional, né? Acho que aqui em Porto Alegre a gente conseguiu provar isso. Canoas também, Alvorada também, Novo Hamburgo também, onde a gente teve com sucesso. A campanha tem que despertar. A gente se move pelas emoções, né? Depois a razão coloca o trenzinho no trilho, mas o impulso que move o mundo, tá aí o especialista, o Xerine, sabe muito mais do que eu dessas coisas da alma humana, né? E às vezes o político acha que a eleição é só o politiquês, entendeu? Ah, esse é de cá, esse é de lá. Não é só isso, não. As pessoas precisam se encantar, se Como é que eu emocionar. quero dizer, esse é meu, esse não é meu? Como que a política fosse uma matemática. Quem está contigo hoje, amanhã pode não estar. Né? Eu sempre digo, a pessoa tem que assistir aquele vídeo, aquele filme que está na Netflix do Império Romano, para ele ver, para as pessoas perceberem aonde vêm as traições na política, né? Que o cara pensa que o cara vai estar a vida inteira do lado dele. E não é bem assim, né? Todo Aqui, dia você é testado. Todo dia tu é, né? As pessoas têm interesses em ti. E se você deixar de ser alguém, como é que é, atrativo, eles abandonam, na né? mesma hora. Na mesma Aqui hora. em Então, Porto Alegre, aqui em Bobada, Porto Alegre, viu? claro. Bobada tá assistindo nós aí, viu? Um abraço, bobado. Nosso primeiro suplente, se Deus quiser, ele vai ser ou secretário municipal ou vereador de Porto Alegre. Vamos lá. Aqui em Porto Alegre, eu só ia complementar, um abraço para o Gobadra. Claramente, Xerine, desde o começo a gente identificava que tinha o Lula ganhou aqui em Porto Alegre, né? E claramente nós identificávamos um eleitor que votava no Lula e no Melo. Bom, isso fez o Melo virar um demagogo, deixar de receber o Bolsonaro, a Michele, não. Mas fez a campanha modular o discurso, né, ter inteligência estratégica. Por quê? O eleitor votava no Lula, é aquele eleitor de periferia, né, que gosta do Lula, paciência, eu não gosto, mas ele gosta. E que gosta do Melo, do chinelão do povo também. Então a gente teve muito cuidado o tempo inteiro
e tá aqui. Eu sou um cara posicionado, mas sem enxergar essas coisas, né? Na hora da eleição não é sobre a gente, né? É sobre o eleitor. Exatamente. É. O Kleber Deixa eu fazer trouxe uma. bem. Só complementando, o Kleber trouxe bem uma palavrinha ali que ele falou, inteligência estratégica. E é isso mesmo. Quando a gente pega todos esses elementos, componente emocional, componente racional, recall de gestão, o que as pessoas avaliam. Por exemplo, ali nós tivemos uma eleição onde muitos ex-prefeitos tentaram voltar sob o argumento raso do volta fulano, ou então aquele que vai à reeleição, tentando que o grupo político busca uma reeleição, continuar no rumo certo. E às vezes acabam se atrapalhando nisso, né? Ali em Esteio, por exemplo, o continuar no rumo certo, se fosse literal, seria, porque o Felipe Costela que buscou e conquistou ali a eleição em Esteio, era um projeto de continuidade do governo Pascoal, né? Um time político, um grupo político que estava permanecendo ali. Mas teve um penso também estratégico, uma inteligência estratégica para que eles conseguissem alcançar, porque ali era uma cidade com alta aprovação do PT, aqui na região metropolitana. Então ali também teve esta vitória do projeto, né, de continuidade, um projeto super bem avaliado, a condução presente ali do Pascoal, mas também com essa inteligência de leitura de cenário, de produzir bases narrativas ali que fossem amarrando, abotoando, pautando a eleição e não deixando escapar esses outros votos, né? Fazendo esse adendo aí. Eu só queria. Eu vou passar agora um pouquinho aqui para analisar a questão das mulheres com a Adri, mas eu só queria fazer assim um fechamento aqui do nosso partido. Nós conseguimos, na Grande Porto Alegre, grandes vitórias, né? Então, Porto Alegre mesmo com o Melo e a Betina, Guaíba com a nossa vice-prefeita, né, a Claudinha, Eldorado do Sul com o nosso vice-prefeito, meu xará, o Giovanni Bombeiro, em Esteio com o Felipe, né, em Alvorada com o Martelo, em São Leopoldo com o nosso delegado Eliomar, em Novo Hamburgo com o nosso vice-prefeito, que nós ganhamos em Novo Hamburgo, né? O Gerson Hasler, em Novo Hamburgo. Canoas com o nosso Ayrton Souza. E apoiamos o Zafalon em Gravataí. Então, na Grande Porto Alegre, também apoiamos o nosso candidato no Portão, né? Portão Kiko. O Kiko nós apoiamos em Portão, né? Então, na Grande Porto Alegre, tivemos grandes vitórias. No interior, nós não fomos muito bem. Fizemos vereador, mas por quê? Porque no interior precisa fazer coligação. Se não fizer coligação, por exemplo, com o Partido Progressista, que fez 165 prefeituras, é muito difícil você ocupar um espaço na direita. E aonde a gente se dividiu e colocou o candidato, o PP ou o PT. Tu tá perfeito nessa análise. Eu vivi vários municípios do interior onde, às vezes, cá entre nós, por birra, ou às vezes até por excesso de confiança, o PL quis botar um candidato lá para dizer que tinha... E como tu disse, às vezes, Rio Grande, para mim, é um exemplo, viu? Acabou ganhando o candidato do PT lá, e o cara do PL fez 10, 15%, atrapalhou um monte. Então, tem que ter essa visão no interior, respeitar os históricos, não dá para chegar com espírito de favorito, de craque, que vai ganhar tudo, porque, às vezes, um passo atrás pode significar 2 para frente e ali adiante. É maturidade política, né? Para entender o cenário, entender o jogo grande, né? Que a gente sempre diz, tem que entender o jogo grande. É o seguinte, o Rio Grande do Sul, o Valdemar sempre me disse, Kleber e vocês sabem, Roberto, que o Rio Grande do Sul é Maragato e Chimango, é Grêmio Internacional. O Rio Grande do Sul é dividido em 2 partidos, é PP e MDB. É só a gente olhar o resultado. Na eleição passada, 2020, tinha 304 prefeituras do MDB ou do PP. Nessa eleição, deu 289 prefeituras
165 do PP, né? 164 do PP, 126 do MDB e depois 50 do PDT, depois 37 o PL. Mas no ranking dos votos, o PP fez 1.024.000 votos, no caso para vereador, o MDB fez 871.000 votos e o PL fez 638. Então, nós somos o terceiro em votos para vereador. E para prefeitos, nós somos o terceiro. Para prefeito, nós somos o terceiro no estado em número de votos, né? Então, o resultado acho que foi muito favorável, mas eu queria, para encerrar nossa live, quero agradecer a todos que estão acompanhando, agradecer e dizer que toda segunda-feira nós vamos fazer live nesse horário, toda segunda-feira, às 11 horas, vamos fazer uma live. Eu só queria que a Adri entrasse agora, porque existe um fator muito difícil para nós da gente superar, mesmo com a Michelle Bolsonaro, mesmo com a Adriane, muito difícil superar é fazer mandato para as mulheres. E eu gostaria que vocês nos ajudassem a avaliar isso. Então, vou passar para a Adri aqui para ela falar para vocês quais foram os números e qual foi o resultado para as mulheres, que para mim a política ainda é muito com perfil masculino. Mas, Adri, pode falar. Oi, bom dia, Bom Kleber, dia, Adri. Roberto, bom Bom dia, bom dia dia. a todos que estão aí acompanhando. Sei que a live está bastante interativa, isso é importante para nós, né? Para que a gente possa levar a nossa mensagem também, as nossas informações. Deputado Cherini, vocês aí já fizeram uma avaliação muito importante e já falamos bastante. Tivemos a oportunidade no sábado também de estar em Canoas, né, Kleber? Aí com vocês, com o Roberto, com o Juliano, apoiando aí o nosso querido Ayrton, que teve uma grande vitória. E para nós, assim, a vitória do Ayrton foi muito significativa, por vários motivos aí que ele sabe, mas fruto, assim, de muito trabalho desde o início, né? E a gente sempre esteve com ele. Então, a gente está muito feliz aí com essa vitória em Canoas e também com a vitória aqui, confirmando ontem do prefeito Melo, da Betina, a Betina, nossa vice-prefeita do PL, e que com certeza vai representar muito bem aí as mulheres, o PL Mulher na Prefeitura de Porto Alegre. Então, nós temos, indo para os números, nós temos a Betina, que é a nossa vice em Porto Alegre, eleita ontem, e temos a Claudinha Jardim, que é vice-prefeita em Guaíba, né, onde ela e o Maranata fizeram mais de 70% dos votos aí, né, na eleição municipal. Então, com uma aprovação gigantesca, fruto de muito trabalho também da Claudinha e um trabalho de parceria, onde a gente percebe que tem um trabalho de parceria, o mandato flui muito bem. Então, nós temos as duas vice-prefeitas, nós temos também aí que foram eleitas, reeleitas, na verdade, mas reeleitas que não foram eleitas em 2020, né? Que foi a prefeita Lilian de Santo Augusto, a delegada Ana Tarouque de Santana do Livramento, ambas assim com um percentual mais de 70%, né, de votos na eleição. São José do Hortêncio também reelegeu a prefeita Esther, reelegeu, mas elas vieram para o PL na janela, então não foram eleitas em 2020, né? E também nós tivemos a Jaque, que é a nossa prefeita eleita em Ibirubá, com um percentual muito significativo, e lá em Ibirubá também com uma coligação importante, vice-prefeito do MDB. Então, a gente está muito feliz aí com essa representação de mulheres, além de o número de 85 vereadoras eleitas agora nessa última eleição. E nós tínhamos 15 vereadoras eleitas, né? Chegamos um número um pouquinho maior, porque na janela nós recebemos, né, muitas mulheres. Eu acabei ainda não fazendo a análise de quem veio na janela, né, da reeleição, porque a gente também se dedicou bastante ao segundo turno das eleições. Mas quero fazer essa análise aí para ver quantas, né, que vieram durante ali a janela em março, que foram para o pleito e que reelegeram. Mas hoje o PL está com 91 mulheres, então, né, com cargos aí de vereadora, de vice-prefeita e de prefeita representando o PL.
como falou o presidente Cherini, é difícil, bem difícil sim para as mulheres, né? As mulheres estão despertando agora para a política, e o que o nosso partido fez, que eu considero um ponto muito positivo, que nós tivemos muitas candidaturas, ultrapassamos o valor de 30%, que é a exigência do TSE, tivemos 35% de candidaturas mulheres, durante esse último pleito eleitoral. Já em 2020 a gente ultrapassou também os 30%, mas é muito também pelo formato que a gente faz no partido, de ter as executivas municipais com a participação da mulher, na paridade. 50% nós temos as mulheres nas comissões. Enquanto a gente estiver na linha de frente aqui do partido, nós queremos que continue nesse formato, né? Porque é só assim, inserindo a mulher lá na base, que a gente vai ter o despertar da mulher para ela participar também, né, do cargo eletivo. Mas ainda assim nós temos, né, a política e a eleição ainda muito masculina, né? Não estou falando em machismo, estou falando em masculino, ou seja, a participação dos homens mais forte ainda, né? Mas aqui em Porto Alegre nós temos a Nádia e a Fernanda, né, que em número de votos fizeram um pouco mais do que os dois candidatos homens eleitos, uma análise feita, né, por elas. Até assim a gente brincou com os meninos aí que as mulheres tinham feito um número maior de votos aqui em Porto Alegre. Então, é uma caminhada árdua, é uma caminhada que não é tão fácil assim para as mulheres, mas é um começo, e eu estou feliz com a participação das mulheres aqui no nosso partido. E agora a gente também está desencadeando um processo, desde sexta-feira, enviando para todas as mulheres que participaram, né, uma espécie de formulário para que elas possam nos responder várias perguntas, né? O que levou elas a participar, qual foi o desempenho, o que ela teve de ponto positivo, o que teve de ponto negativo, o que ajudou, o que deixou de ajudar, para a gente entender esse cenário, né? Porque cada município tem uma situação peculiar. Cada eleição é diferente da outra, não tem receita, a não ser o contágio, a não ser fazer uma campanha, né, com a parte emocional, que a gente fala muito e trabalha muito essa questão também. Então, Adri, queria ouvir um pouquinho aí o Kleber e o Roberto, né, para encerrar aqui a nossa participação. Jorge, primeiro não posso deixar de mandar um abraço que está aí online, o Jurandir Perim, prefeito eleito da minha cidade de Casca, né? Isso aí. Com mais de 70% dos votos do PL numa eleição histórica, onde também o PL lá elegeu 2 mulheres, ele estava contando aqui. Um abraço, a Cláudia, e tem também uma outra vereadora eleita, foram 2 em casa. Ele avisou, que bacana, vitória histórica. E o Capa Verde de Gravataí, que é presidente do PL Jovem, também está aí. Tu sabe, Adri, eu acho que esse nós temos um problema aí também sobre mulher. A mulher de direita está dada já, né? Uma força gigantesca, superior hoje já. A questão, acho que nós temos um problema de pauta. De algum modo, as pautas da esquerda compuseram majoritariamente o universo feminino nos últimos anos. A esquerda trabalhou as pautas femininas e meio se apoderou delas e quase dominou as linguagens da mulher na política. Eu acho que nós precisamos fazer um pouco isso que tu está fazendo aí. Um exercício mais profundo de identificar o que motiva de verdade a mulher entrar na política e mais, quais são as verdadeiras e profundas pautas da mulher, né? Na filosofia a gente chama, na ciência política, o homem médio, né? Para falar do ser humano. Digamos assim, a mulher média, né? O que identifica a mulher média? Qual a verdadeira demanda dela? Que não é essa mulher estereotipizada pela esquerda, essa mulher que grita, violenta, que grita, que bate. Essa mulher, eu acho que falta nós pesquisar um pouco mais, sabe? Saber o que realmente é a dor dela e trazer os assuntos dessa mulher média, que eu estou chamando aqui, para a política. Então, que bom que tu começou a pesquisar, eu ouvi, porque eu acho que esse é um assunto que vale a gente investigar sociologicamente melhor, para renovar um pouco essa pauta, porque, de algum modo, nós estamos produzindo viés
no fundo da esquerda, um pouco que dominou esse debate. Acho um bom desafio aí e parabéns por esse início de jornada aí. A gente não pode tapar o sol com a peneira, a gente tem que realmente saber entender o que Isso, essa aconteceu. autocrítica, né? Durante a eleição, assim, saber como é que foi em cada município, a dificuldade, aquilo que foi importante, porque a mulher de direita, ela entra para a política, sim, quando ela tem uma missão, quando ela tem uma causa, quando ela quer desempenhar um trabalho em benefício da coletividade, porque muitas vezes a mulher fica só no bastidor, né, ajudando e acaba não indo para a linha de frente. Então, esse é um papel que a gente está fazendo do lado aqui do presidente, para que a mulher desperte para isso também. Cláudia Oliveira Então, e Simone Variani, avisa o Jurandir Perim, aí o prefeito de Casca. sim, isso, a Simone também é. Kleber, eu acho que vocês foram no ponto, assim, né? A gente ia agregar causa, porque às vezes o que a gente percebe nas candidaturas femininas é um discurso muito parecido, que foca somente na representatividade e não traz uma outra camada, que são essas causas que mobilizam verdadeiramente outras mulheres, né? E mandando um abraço aqui também para a vice-prefeita da minha cidade, Nádia Pinheiro Machado, está aqui acompanhando desde o início, lá uma mulher, Que a legal, um vereadora abração Laura para ela Rato. também. A gente precisa Vice-prefeita mulheres na política. eleita. Isso aí, principalmente, né, de direita. Então, deputado, você quer encerrar aqui? Pode encerrar. Então, quero agradecer também aí a presença do Roberto e do Kleber, mandar um abração para todos que estão, que acompanharam essa live, essa avaliação aqui da nossa eleição, da campanha, né? E dizer que estamos aí firmes e fortes e já planejando aí 2025. E 2026, né? Trabalhar muito 2025 para 2026 ser vitorioso. E Isso agradecer aí. aqui, quero agradecer as mulheres, eu não me canso de agradecer, né, todas as mulheres que concorreram. Eu sei da importância, né, sei assim do sacrifício que as mulheres fazem para poder acompanhar e estar na política, porque acabam tendo que abandonar muitas vezes a casa, a família, né, em prol dessa missão aí de fazer a boa política. Então, sempre a minha gratidão a todas, os homens aí que do seu lado tem sempre uma grande mulher. Então, um abração, uma boa semana para nós todos e que Deus abençoe. Obrigado, Adri, obrigado, deputado Cherini, todos que acompanharam. E parabéns por fazerem autocrítica, viu? Isso é tão bonito, né? Mesmo tendo uma eleição tão vitoriosa, fazer autocrítica, isso é muito legal. Obrigado pelas oportunidades. Parabéns a vocês aí, muitas vitórias, né? Foi legal, foi bem legal. Isso aí, a critério tá a 1000. Obrigado. Beijo, um abração, bom dia, que Deus abençoe, uma boa semana. Amém, Boa semana para Até todos mais. nós. Tchau.